Jesus, vem habitar meu coração e ser o teu Espírito em mim, transforma meu viver. Vens terreno são. Amém, graças a Deus. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus maravilhoso, sempre bem presente em nossa vida. E este momento é todo especial para todos nós que aqui estamos e especialmente para vocês. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. A leitura da palavra de Deus hoje está escrito em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, e nos diz o Senhor desta forma: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui estamos para buscar Tua face, Senhor, para clamar o Teu santo nome, clamar a Tua benevolência, a Tua misericórdia, e expressar os nossos sentimentos de gratidão por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida. Inclusive, por estarmos aqui nesta hora, neste momento, para ouvirmos Tua palavra, para recebermos a Tua palavra, clamar a Tua presença e que o Senhor venha direcionando a nossa vida para o Teu trabalho, para a Tua obra. Abençoa-nos, abençoa todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje estaremos meditando sobre a base da evangelização. A base da evangelização é o tema de hoje. E nós podemos observar que a Igreja de Deus, ela é missionária. A Igreja de Deus, ela foi instituída pelo próprio Senhor para que fizesse a missão tão específica e tão necessária. Precisamos entender que, enquanto a igreja tiver uma missão aqui nesta terra, o Senhor não voltará para buscá-la, porque a igreja tem uma missão importante. E para que a igreja faça esta missão, é preciso ela ter base. É preciso ela viver em uma base. E nós separamos aqui 3 pontos de vista dessa base que a igreja precisa estar, ou estar firmada. Uma delas é a base cristológica. A outra é a base ministerial. E a outra é a base sociológica. A igreja não pode trabalhar se não tiver essa base. Tanto em Cristo Jesus, se ela não estiver firmada em Cristo Jesus, ela não tem como exercer a sua função, o seu trabalho dignamente. Como também se ela não tiver uma base ministerial, ela também não tem como fazer a obra genuinamente, sem uma base ministerial. Como também, como a igreja é formada por pessoas, ela precisa ter essa base sociológica, ter esse preparo
para sobreviver neste mundo em paz e em comunhão com Deus e avançar no seu ministério propriamente dito. Nós lemos em Joel, no capítulo 2, no verso 28, que nos mostra o que o Senhor faz para que a sua igreja tenha essa base, para que essa igreja faça o seu trabalho sem se afastar da comunhão com Ele. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então todos os que estão vivos louvam a Deus. Todos os que estão vivos fazem o trabalho do Senhor. Os jovens terão visões, são fortes, avançam, correm. Os velhos talvez já não tenham mais forças, mais o vigor físico, mas eles têm projetos, têm sonhos e põem em prática através da juventude e também através da oração. E quem disse que os velhos não trabalham? Ainda que ele não possa mais caminhar, mas ele pode se ajoelhar, ele pode orar. Lembrem-se, as irmãs do círculo de oração, vocês podem muito fazer na obra de Deus. A obra do Senhor, ela pode muito ser abençoada, ser fortalecida por vossas orações, pelo círculo de oração, enquanto juntamente com os senhores mais idosos estiverem orando, estiverem aconselhando, a sua experiência estiverem aconselhando e direcionando os mais jovens, e então esses jovens estarão avançando como bons soldados de Cristo Jesus. Aleluias por isso, porque a obra de Deus, ela não para, ela não cessa. Aleluias, aleluias por isso, porque o Senhor prometeu, aleluias, derramar o seu Espírito sobre a sua igreja, aleluias, sobre o seu povo, aleluias, de forma que há lugar para todos, há lugar para todos, há lugar para todos que quiserem trabalhar, aleluias, ainda há lugar. A igreja de Deus está em uma grande missão, em uma grande obra, estamos empenhados em um grande trabalho do nosso Senhor. Portanto, a igreja precisa ter essa base cristológica. Glórias a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Nós observamos essa base ainda no Velho Testamento, ainda pela boca do profeta Isaías, aleluias, no capítulo 61, quando nos mostra Cristo Jesus, quando nos mostra a vinda do Senhor, o poder do Senhor, a glória do Senhor. Isaías 61, verso 1 e 2, nos mostra sobre a salvação proclamada por Cristo, o nosso Senhor. O Senhor, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os tristes. Isto é Deus falando pela boca do profeta Isaías. Isto é o Senhor fazendo com que haja um profeta, o profeta anunciando
ao povo. Deus usando a boca do profeta para falar ao povo e mostrar a salvação propriamente dita, aleluia, a salvação propriamente dita, porque esta era a visão do Senhor, o propósito de Deus, quando viesse a este mundo. Ele veio justamente assim. O Senhor veio pregar as boas novas aos mansos. O profeta Isaías fala como se fosse ele próprio, mas na verdade ele estava falando daquele que havia de vir, aleluias. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Veja a pregação da palavra, restauração dos contritos de coração, pregoar, aleluias, a liberdade aos cativos, que os cativos sejam libertos, a pregoar, sim, a abertura de prisão aos presos, que haja libertação dos que estão aprisionados no cativeiro de Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, em nome do Senhor Jesus, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, aleluias, porque o Senhor sim vem preparar o seu povo, vem salvar o seu povo através do seu sangue glorioso. Ele vem salvar o seu povo através do seu sangue precioso, mas um dia Ele virá buscar, aleluias, o seu povo, aleluia, esse povo remido pelo seu próprio sangue. O próprio Senhor, quando se fez carne, que nós sabemos que Ele viria, pela boca do próprio profeta Isaías, ele disse que nasceria de uma virgem. Ele nasceria e realmente nasceu, como nós vemos já no Novo Testamento em Mateus, aleluias, e ele então cresceu como qualquer outra criança, mas instruída na palavra e com muita sabedoria. Desde pequeno, desde criança, já demonstrava a sua unção, a sua sabedoria. Passou pelo trajeto do profeta João Batista para ser batizado, como qualquer homem precisa ser batizado, como qualquer pessoa que aceita o Senhor precisa ser batizado. Então ele foi batizado, aleluias, aleluias. Mas no momento oportuno, ele estava na sinagoga, ele estava, aleluias, como nos mostra em Lucas no capítulo 4, aleluias, glórias a Deus, aleluia. Ele estava ali na sinagoga, como de costume, no dia de sábado, e levantou-se para ler as Escrituras, nos mostra no verso 17 até o versículo 21, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, aleluias, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam sobre ele. E então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glórias a Deus por isso. Veja que ele falou, ele leu a mesma coisa do que está em Isaías no capítulo 61, mas agora com um diferencial, conforme o verso 21, começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele declarou quem ele era. Foi muito difícil para aqueles homens judeus,
vendo Jesus, um homem carpinteiro, filho de carpinteiro, falar essas coisas e dizer justamente isso. Hoje se cumpriu esta palavra. Os judeus, nós sabemos que eles são monoteístas, jamais eles aceitariam um outro Deus, e por isso rejeitaram Jesus, porque conheceram o Deus feito carne, e não conseguiram entender que ali era o Deus conosco, viram apenas como homem. Seus corações endurecidos fez com que o rejeitassem até ser crucificado, mas tudo em conformidade com as Escrituras sagradas, porque ele teria que derramar o seu sangue por nós, por sua igreja, e a igreja de Deus hoje é remida pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Isto é maravilhoso. Os judeus rejeitaram sim, mas a palavra de Deus continuou sendo anunciada. Deus continuou com o seu propósito, estendendo a palavra aos gentios, aos estrangeiros. Aleluias por isso. E os estrangeiros, que são todos os gentios, inclusive nós aqui no Brasil, nós recebemos a sua gloriosa palavra, a sua maravilhosa palavra, e podemos dizer: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Aleluia. No Evangelho de São João, no capítulo 1, nos mostra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme a profecia de Miqueias: eis que o Senhor sai do seu lugar, descerá e andará sobre as alturas da terra. Aleluias. E ele veio como homem, derramando o seu sangue, mas nós sabemos já que ele foi rejeitado. Mas veja o que está escrito, o Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 9 até o versículo 13. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Aleluias. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aleluias. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, ou da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esta é a promessa maravilhosa, que ele veio realmente trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, aleluias, aos estrangeiros que não conseguiam enxergar, não conseguiam ver. Nós não conseguíamos ver a sua glória, não conseguíamos entender a sua palavra, não tínhamos acesso à sua palavra, aleluias. Mas o véu foi rasgado de cima a baixo, esta entrada ficou agora franca, também aos estrangeiros, e ele nos amou primeiro, aleluias, nos amou maravilhosamente primeiro, e por isso aqui estamos, agora confessando ao Senhor como nosso Deus. Aleluias, aleluias. Ele estava no mundo, Cristo estava no mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o recebeu, o mundo não o conheceu como Deus. Hoje nós sabemos e confessamos como nosso único e todo suficiente Salvador, porque ele nos amou primeiro, porque primeiramente ele nos amou,
nos tirou da morte. Estávamos insensíveis, mortos, mas Ele nos regenerou, nos vivificou, nos regenerou, nos deu o seu Espírito, e a partir de então, tivemos vida, e esse dom maravilhoso da fé, nos faz confessá-lo como nosso único e todo suficiente Salvador, aleluias, porque Ele é o nosso Salvador, e podemos agora caminhar, podemos agora correr, podemos agora ir nos becos, nos atalhos, nas cidades, nas aldeias, anunciando as boas novas, até porque Ele derramou sobre nós o seu Espírito para fazer a sua principal missão, resgatar almas, aleluias, apregoar as boas novas e ver as almas sendo resgatadas, que elas venham a Jesus, o nosso Senhor, porque, veja meu irmão, minha irmã, você que aceitou Jesus como Salvador, e hoje se dedica na sua obra, hoje se dedica no seu trabalho, Ele nos diz claramente, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas unicamente da vontade de Deus. Deus nos dá o novo nascimento. Isto significa conversão, mudança de vida, sermos novas criaturas, prontas para fazer a genuína e gloriosa obra do Senhor, aleluias. Aqueles que se envergonhavam com Cristo, aqueles que tinham vergonha de vir à igreja, aqueles que tinham vergonha de pegar a Bíblia e andar com ela na mão para vir à casa do Senhor, agora tem prazer de vir à casa de Deus, tem alegria de estar na casa do Senhor, assim como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Lembra-te, jovem, na tua mocidade, do teu Criador, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque virão dias dos quais venhas a dizer que não tem mais nele contentamento, o cansaço chega, a fadiga chega, o desejo é grande de fazer a obra, mas já não conseguem mais, porque já não tem mais forças. Glórias a Deus, porque o Senhor, glórias ao Senhor, porque Ele tem usado de misericórdia conosco, e aqui estamos confessando como nosso único e todo suficiente Salvador. Nós vemos um homem que era perseguidor da igreja de Deus, Saulo de Tarso, era um homem perseguidor da igreja de Deus, ele perseguia, ele era um doutor fariseu, ele era zeloso pela palavra, era contemporâneo de Jesus, dos apóstolos, mas ele não tinha recebido esta revelação de quem era Jesus. Ele tinha conhecimento, era zeloso pela obra de Deus, mas ainda não conhecia Jesus. Se tornou um homem capacitado, formado na escola de Gamaliel, e se sobressaía entre os seus, e por tanto zelo que tinha pela igreja, considerava que aqueles que seguissem a Jesus eram falsos
Eram homens que estavam disseminando mensagens falsificadas, heresias. Aqueles que seguiam a Jesus foram chamados do seguidor da seita dos nazarenos. Mas chegou o momento que Saulo, quando pediu carta de recomendação para lançar em prisão todos os seguidores de Jesus, e recebeu essa carta, e ele lançava em prisão homens e mulheres, e foi um dos que estava ali na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado, e Saulo confirmou aquilo depois, que estava no meio ali dando apoio. Mas naquele dia, no calor maior do dia, em que ele saiu perseguindo a igreja de Jesus, viu ali uma luz muito forte que veio sobre ele e fez com que ele caísse por terra. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele ficou cego. E o Senhor disse: vai, segue a rua chamada à direita, e lá tu vai encontrar um homem por nome Ananias, e ele te dirá o que tu deves fazer. E então ele foi. E Ananias também foi revelado de que deveria orar por Saulo. A princípio ele temeu, teve medo, mas o Senhor disse que não temesse, porque ia fazer dele um vaso de honra. Agora aquele homem que era perseguidor, aleluias por isso. Veja o que está escrito, veja o que ele diz agora na carta aos Romanos, porque ele se tornou um grande pregador da palavra, zeloso pela obra de Jesus Cristo, e agora um pregador aos Romanos. Escreveu uma carta aos Romanos, no capítulo 2, verso 24, agora veja o que ele diz: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. E no capítulo 1, no verso 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glórias a Deus. Se o nome do Senhor é blasfemado por quem não compreende, porque ainda não ainda entendeu, mas pelo povo de Deus é um nome excelso, o nome glorioso, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, começando pelo judeu e também do grego e dos confins da terra, os gentios que precisam de Jesus Cristo. Agora vemos que aquele homem que era perseguidor da igreja, ele diz claramente: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha do Evangelho do Senhor, eu não tenho vergonha, eu anuncio, eu confesso, eu digo que o Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador, aleluias, glórias a Deus por isso. Veja o que está escrito em Lucas no capítulo 24, que isso é a promessa do Senhor, é o Senhor ungindo o seu servo e a sua serva, é o que o Senhor tem feito em nossos dias, na minha vida e na sua vida também. Veja: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles homens que eram seus discípulos foram fortalecidos pelo Senhor, foram fortalecidos por Jesus, na promessa de que se eles ficassem em Jerusalém, em comunhão, meditando na palavra, o Senhor viria sobre eles, e então honraria com a promessa.
que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Meu irmão, para pregar o Evangelho, é preciso ter o Espírito de Deus, é preciso ter o Espírito do Senhor para pregar o Evangelho, para que venha surtir efeito, é preciso ter o Espírito de Deus. Essa base em Cristo Jesus, base cristológica, não se afastar nem para a direita e nem para a esquerda. É necessário ter essa base ministerial, aquela base ministerial que é a figura de Melquisedeque, rei, sacerdote e profeta. Essa base é preciso estar na igreja, organizando, sustentando, administrando, suprindo de conhecimento os obreiros, a juventude, aqueles que chegam para o Evangelho, para que sejam bons soldados de Cristo. Essa base ministerial nós vemos como a base ministerial nós vemos rei, sacerdote e profeta. Como rei, representa a autoridade, poder, administração, respeito, temor. Essa base, como rei, representa tudo isso. E como sacerdote, representa o povo diante de Deus. O sacerdote tem essa função de representar ou apresentar o povo diante de Deus, através das intercessões, através das orações, através do sacrifício. O sacerdote, ele tem a função de apresentar a igreja santa, a igreja doutrinada, a igreja firmada em Cristo Jesus. Ele tem essa função sacerdotal, do sacrifício pelo povo. E o profeta era o intermediário entre Deus e o povo. Se nós vemos o intermediário entre o povo e Deus, até mesmo a figura de Moisés ali, que falava com Deus pelo povo, nós vemos agora o profeta falando ao povo, Deus falando através do profeta ao povo. Então essa base ministerial é necessária. E esses homens, a administração precisa ser respeitada, precisa ser reverenciada, precisa ser assistida, precisa ser atendida, porque ela é uma base firme para que a igreja não seja desordenada, para que os obreiros não sejam desordenados, não façam do jeito que querem ou do jeito que pensam, mas sempre de acordo com as Escrituras. E como o homem é um ser social, ele precisa ter essa base sociológica, ele precisa, com essa base, saber entrar e saber sair no meio da sociedade. Lembrem-se que foi justamente isso que Salomão pediu a Deus, pediu sabedoria, para que ele pudesse entrar e sair do meio do povo, para que ele soubesse andar bem no meio da sociedade, sem escândalos. O homem, o obreiro, a igreja, sem base sociológica, sem esse conhecimento do entrar e do sair, corre um grande risco. O jovem obreiro, o irmão ou a irmã inexperiente, corre um grande risco de se deixar levar, porque assim como nós influenciamos, também somos influenciados pela sociedade. É por isso que muitas vezes vemos obreiros se desviando, obreiros caindo em pecado de prostituição, muitas vezes retornando às drogas,
à feitiçaria, aos costumes antigos da velha criatura, são convencidos de que aquilo está correto. Você não teve essa base para sobreviver, para entrar e sair no meio da sociedade. Muitas vezes o pastor perde o seu filho, perde a sua filha para o tráfico, para as drogas, para a prostituição. Por quê? Porque faltou nele essa base sociológica, ao ensinar os seus filhos, ao adestrar os seus filhos também a saberem entrar e sair. Então, meu irmão, minha irmã, a base da evangelização, bem simplificada para todos nós, que desejamos trabalhar para o Senhor, aqui é um pequeno resumo. Necessitamos, a igreja precisa dessas bases, a base cristológica, a base ministerial e a base sociológica. Que venhamos nos aprofundar nesse assunto, venhamos nos fortalecer em Cristo Jesus, para termos vida e vida em abundância. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quando penso na antiga Galileia,